Oi, Catamiris do Resenhando Sonhos, e hoje a gente vai conversar sobre Tinta, Sangue, Irmã Escriba. Tinta, Sangue, Irmã Escriba é um lançamento de 2024 da editora Planeta Minotauro, da autora Emma Thors. Tem tradução da Isadora Próspero. Eu fiz a leitura desse livro no comecinho do ano pro meu vídeo de indicados ao Goodreads Choice Awards, onde eu li as 20 indicações e ficou no meu top melhores leituras daquele vídeo e ainda está no meu top de melhores fantasias que eu fiz esse ano. E eu tô muito feliz de dizer pra vocês então que esse livro chegou ao Brasil, está disponível aí pra todo mundo ler e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. Quero dar um aviso, porém, porque tem um cupom de desconto rolando, então se você estiver assistindo esse vídeo até o dia 17 de junho, você ainda consegue usar o cupom, que é Tinta20 Sonho, e vai ficar aqui embaixo na descrição do vídeo para você usar ele na Amazon e garantir 20% de desconto na compra do seu exemplar. Vou começar contando para vocês sobre o que vai ser essa história. Aqui a gente vai ter 3 pontos de vista, sendo 2 deles 2 irmãs, a Joana e a Esther. A Joana mora com o pai e ajuda esse pai a preservar livros muito especiais, e esse livro vai começar com a Joana chegando em casa e encontrando o pai dela morto. Ele tá do lado de fora da casa, segurando um livro, e esse livro drenou o sangue do seu pai. Que não são qualquer livros aqui que eles estão preservando, são livros mágicos, livros que são capazes de performar magia quando são lidos pelas pessoas certas, não é por todo mundo. E tanto o pai da Joana quanto a Joana também manifestou essa habilidade quando ela era criança, e os dois então cuidam de uma coleção de livros especiais. Mas esse livro específico a Joana não tinha contato e não parece com nada que ela tá familiarizada, então ela não sabe o que aconteceu. Ela só sabe que o pai dela morreu. Nisso, ela acaba então entrando em contato com a Esther. A Esther é a meia-irmã dela e no momento está na Antártica. Faz tempo que as duas não se falam porque a Esther passa viajando de um lugar para o outro. Só que tem um motivo para a Esther estar tão longe e estar viajando tanto tempo. Ela recebeu um aviso do pai dela de que ela precisa se mudar todo ano antes de uma certa data, senão alguém vai ir atrás dela para fazer mal para ela. Então ela precisa ficar se movimentando. O problema é que a Esther encontrou um amor aqui nesse local onde ela tá, que é uma outra mulher que tá trabalhando junto com ela, e ela tá se questionando pela primeira vez se ela não deveria então romper essa regra que foi imposta para ela, que ela acabou nunca precisando pôr à prova, mas que agora ela tem um motivo para isso, que é esse relacionamento que ela tá. Porém, ela vai ver que algumas coisas vão começar a ficar um pouco meio estranhas ali ao redor dela, e ela vai ter que tomar uma decisão sobre que caminho ela vai seguir. Mas a gente tem um terceiro ponto de vista aqui. Esse ponto de vista é o ponto de vista do Nicholas, vivendo num lugar bem isolado aqui, com o tio e com uma outra pessoa que ajuda ali na dinâmica do local onde eles estão. Eles também têm uma coleção gigante de livros, muito maior que a do pai da Joana e da Esther. Além de preservar esses livros, o Nicholas tem um outro papel aqui nessa dinâmica desse mundo secreto de livros mágicos. Eu não vou contar pra vocês porque não está na sinopse do livro, mas a história dele vai se interlaçar com a história dessas irmãs de uma forma muito interessante. Mas aí, o que faz desse livro uma história tão especial? Primeiramente, é uma história sobre livros, e a gente que é leitor, a gente tem uma quedinha por histórias sobre livros. A segunda coisa é que esse livro funciona enquanto um volume único, então a história vai chegar a um ponto final e você vai saber aqui o resultado desse enredo que está se desenvolvendo aqui, sem precisar ler aí 1 milhão de livros. Isso também já é um ponto super positivo para o leitor. Outra coisa que se gosta muito é uma sociedade secreta, uma vibe meio Dark Academia, só que aqui a gente não tá falando do cenário universitário. Então é aquela coisa mais da sociedade secreta, das coisas ocultas, de que ninguém pode fazer, de que só um seleto grupo de pessoas tem acesso a esse tipo de informação. Aqui, por exemplo, tanto o local onde o Nicholas vive, quanto o local em que a Joana morava com o pai dela, estão cercados aqui de magia, e as pessoas que cruzam por esse local, elas têm a memória delas meio bagunçada, assim, por isso. Então elas não sabem direito apontar o que foi que elas viram, ou onde que tá aquela casa, caso elas vejam uma foto do local, assim. Então essa parte da magia também é muito interessante. E aí, quando a gente junta tudo isso num contexto de que a gente tá falando de livros e que esses livros são perigosos, isso é um aspecto muito interessante, porque normalmente os livros eles despertam uma sensação de conforto, uma sensação de curiosidade.
mas raramente despertam uma sensação de perigo. A história pode, talvez, despertar uma sensação de perigo. Aqui a gente tá falando de um elemento que é muito misterioso, porque ele tem poder. Então essa sensação do elemento livro ser algo perigoso é algo que é um sentimento muito interessante que vibra através dessa história. E aí é o que diz aqui na capa, né? Nem todos os livros devem ser abertos. E a Joana, por exemplo, descobriu isso da pior maneira quando encontrou o pai dela morto por um desses livros. Outra coisa legal sobre Tinta, Sangue, Irmã Escriba é que esse é um livro que, apesar dele ser de fantasia, a gente também tem uma história que se aproxima muito de um suspense, porque acaba sendo também uma investigação. O que aconteceu, o que está acontecendo, o que é esse livro, o que coloca a Esther em perigo e como esses livros podem ter uma influência muito maior aqui nesse mundo do que pode se parecer aqui num primeiro momento. Isso também nos leva a uma série de outros assuntos que a história vai acabar debatendo, como a questão da família, porque afinal de contas a gente tem aqui uma família que agora tá bastante despedaçada. A própria relação entre as irmãs vai ser algo que vai precisar ser conversado e até remediado ao longo da história, porque a Joana foi aquela que despertou uma habilidade aqui que bate com a habilidade do pai para seguir no ofício junto com ele, enquanto a Esther não despertou essa habilidade, então ela se sente muito desconectada da família e muito desconectada também desse ambiente dos livros, apesar de ela manter-se ainda uma leitora e ainda buscar leituras e ter o seu livro de conforto, mas o fato dela também ficar indo de um lugar para o outro coloca ela numa posição de isolamento, junto com a busca de cada um deles de entender como e onde eles pertencem aqui nesse mundo que é cheio de perigo, de história e de algumas armadilhas que às vezes estão escondidos no meio desse mundo mágico dos livros. E aí, uma coisa curiosa é que o pai da Joana deixou uma carta, um bilhete, na verdade, que eu vou ler pra vocês. Dizia assim: Joana, desculpe, não deixe sua mãe entrar. Mantenha este livro a salvo e longe do seu sangue. Eu te amo demais. Diga a Esther. Só que no final desse diga a Esther, não tem um ponto. Então pode ser que ele queria que ela repetisse o que ele escreveu pra Esther ou que ele tinha algo a dizer a Esther, que ele nunca teve tempo de terminar de escrever. O fato também dele pedir para não deixar a mãe da Joana entrar é um ponto curioso aqui. As duas compartilham o mesmo pai, mas não compartilham a mesma mãe. E a mãe da Esther não tá mais em cena aqui. Então o recado é somente para a mãe da Joana. E isso também é algo que gera aí um afastamento das duas na história. Eu gostei demais dos personagens desse livro. Cada uma das irmãs e também dos personagens que vão ir surgindo ao longo do caminho, porque a gente vai ter bem mais pessoas presentes aqui do que somente esses 3 pontos de vista que eu mencionei pra vocês. Vai nos situando nesse mundo, que é um mundo real, só que, ao mesmo tempo, o cenário em que a gente tá vendo essa história acontecer acontece fora do contato de realidade com as pessoas. As pessoas que vivem nesse mundo e que não estão cientes dessa magia que existe nos livros e que nunca entraram em contato com esses livros mágicos. Então tem um cenário aqui muito interessante, os personagens são muito legais, eles são bem diferentes entre eles também, apesar de compartilharem alguns pontos de relação, que como alguns que eu já mencionei aqui pra vocês, e a gente vai vendo alguns outros personagens sendo agregados na história conforme esses personagens se colocam em movimento aqui pra tentar descobrir o que está acontecendo, porque, como eu falei pra vocês, a gente tem uma mistura aqui, um pouco de mistura de gêneros na história, que vai fazer com que também esse livro seja um grande mistério a ser desvendado. Quando eu li esse livro pela primeira vez, eu fiz um ranking de primeiros capítulos e esse foi o primeiro capítulo que eu li que mais me chamou atenção, porque é exatamente esse primeiro choque que a gente vê a personagem entrando em contato com esse cenário. Então eu recomendo que, se você já tem o livro aí ou se você quer tirar uma prova, entra na Amazon, faz o teste ali que você vai conseguir ler o primeiro capítulo. É um primeiro capítulo muito interessante e foi um livro que me pescou muito rápido na história e que eu devorei porque eu queria saber como esses personagens estavam conectados, quais eram os desfechos e quais eram os segredos também que estavam escondidos nessa história. O livro, gente, ele é dividido em 3 partes, tá? Que são marcadas aqui, e as coisas da metade pro final são super aceleradas, assim, então vai estar acontecendo um monte de coisas, os personagens vão estar se metendo em muitas situações e você, leitor, vai estar desesperado tentando descobrir o que vai acontecer. E assim, eu gostei bastante do final do livro, do desfecho, de como as coisas foram se revelando e a gente foi descobrindo o que estava acontecendo. E eu lembro que eu falei no meu review, esse é o tipo de história que ele podia não ser tão contido. Às vezes eu falo sobre livros que se
propõem a criar um universo tão grande e tão vasto e que acabam não conseguindo entregar uma história que comporte a magnitude ou a vastidão do universo, do mundo que ele tá tentando contar essa história. Ou da influência, né? O tamanho da influência que essa história tem. Aqui, parece que a autora quis criar algo bem contido, algo bem intimista com o leitor, apesar de ser algo que tem um impacto no mundo todo. E que era algo que ela podia ter, inclusive, explorado mais nesse aspecto, e aí não seria um livro só, mas é algo que facilmente pode acontecer, apesar de, como eu falei pra vocês, esse livro ser um volume que se encerra. Mas eu terminei e fiquei pensando sobre a quantidade de possibilidades que o cenário que essa autora criou aqui pode ter, de desdobramentos e de situações em que esse conceito que pode, né, se desdobrar, que é uma coisa muito legal. E aí talvez entre a única reclamação que eu tenho pra fazer sobre esse livro, que é que no final, conforme a gente vai descobrindo a dimensão das coisas, o final acabou sendo um pouco rápido. E é um ponto final que pode sim se transformar numa vírgula muito facilmente. Mas ainda assim a gente tem um desfecho pra história e uma conclusão pra essa busca aqui dessas irmãs e pra essa sensação estranha de estar entre livros que são perigosos. Então, gente, além de ser um livro sobre livros, ser um livro sobre magia, Tinta Sangue, Irmã Escriba também é um livro para fazer a gente pensar um pouquinho sobre o poder desses livros de uma forma literal e figurativa, do impacto que livros podem ter de uma forma literal e figurativa e da força que a família e o legado pode ter para sustentar essa paixão pelos livros e também até onde certas pessoas estão dispostas a ir para conseguir o que elas querem. Então fica aqui para vocês a recomendação dessa fantasia, que já é um dos meus queridinhos de 2024, que eu tô muito feliz com o lançamento aqui no Brasil. Vou deixar o link de compra e o cupom também aqui embaixo, lembrando que vale até o dia 17, e eu quero ver todo mundo fazendo essa leitura e depois vindo me contar o que achou. Eu queria dizer que aqui atrás tem uma fotinho da Emma, ela parece uma querida e eu com certeza estarei pegando novas histórias dela quando elas aparecerem por aí. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve aqui no canal se você for novo por aqui. Deixe seu joinha aqui embaixo para ajudar com a divulgação. E a gente se vê no próximo vídeo.